3, 2, 1. Coloca energia, uma salva de palmas. Vem pra cá, Romancini, vem pra cá falar com essa galera. Vamos lá, cadê a energia? Cadê as palmas, galera? Vamos lá. Ele tá se preparando ali, tá se preparando. Vem, Roman. Isso, muito bom. O Roman tá pesado, né, galera? Aí. Chegando. Aqui. Roman, seja bem-vindo, viu? Eu tenho certeza que você vai inspirar muito essa galera aqui. Gente, cadê as palmas pro Roman, por favor? Uma salva de palmas. Quem aí tá curioso pro que vai acontecer? Levanta a mão, deixa eu saber. Yeah. Gente, esse aqui não é o Roman não, mas agora vai vir o Roman de verdade, o Roman ser humano, que vai contar essa história de escalar o Everest, fazer um paralelo com o mundo corporativo, com o nosso sucesso. Então pro Roman ser humano, coloca mais energia, vem pra cá, Roman de verdade, bate palma, faz barulho, vem cá, Roman. Valeu, galera, muito bom. Bom dia, pessoal. Sei que foi um dia longo. Primeira vez que eu estive na Indonésia, me ensinaram que existem 5 saudações: boa manhã, bom meio-dia, boa tarde, boa noite e bom dia. Bom dia, na verdade, são boas 24 horas. Então, como a tarde acabou de acabar e a noite acaba daqui a pouco, bom dia para vocês. Boas 24 horas. Bom, eu vou contar aqui a história do Roman, minha história, mas na verdade é a história de uma criança. Primeiro eu vou falar quem sou eu, para vocês me conhecerem. Imagino que poucos de vocês me conheçam. Quem aqui me conhece? 1, 2, que bem, ótimo. Para começar, eu sou um brasileiro comum, nascido nas montanhosas terras do Planalto Central. Quem conhece as montanhosas terras do Planalto Central? Talvez essa foto aí seja a protuberância mais alta que se possa escalar em Brasília. Sou formado em Física pela Universidade de Campinas. Sou casado com a Dani, 3 vezes com a mesma mulher, sem separar. Sou pai de 2 filhos, a Júlia e o Vitor. Sou executivo de uma multinacional de software, sou vice-presidente de vendas da Salesforce. Nas horas vagas, eu procuro sair da zona de conforto. Eu vou falar aqui sobre como assim? Deixa eu ver se eu entendi. Brasileiro, de Brasília, país que é conhecido por futebol, samba, caipirinha, alpinismo, montanha. Comum, tem filho, tem cota, tem chefe, tem família, tem meta. E o que isso tem a ver com empreendedorismo? Estamos falando de empreendedorismo aqui? Tem a ver com um projeto de sonho. Empreendedorismo não é um projeto de sonho? Não é um projeto de sonho? Eu também tinha um sonho. E ele não era escalar o Everest. Ele era, na verdade, ser nerd. Meu sonho, quando criança, era ser nerd. Eu era uma criança muito curiosa, extremamente curiosa. Só que eu tinha um problema. Eu tinha muita energia. Mas assim, muita energia. Hoje seria classificado como hiperativo. Filho de psicóloga, com publicitário, uma combinação meio explosiva. Meus pais chegaram à conclusão que, ao invés de me dar remédio para concentração e para esse excesso de energia, eles iam lhe dar energia com atividades. Então, eles resolveram me inscrever em tudo quanto é escola de futebol, natação, vai andar de bicicleta, vai subir árvore, vai nadar no lago. No Brasil tem um lago maravilhoso para nadar. E com isso, eles lidaram com a energia. Mas eu tinha um outro problema: concentração.
Então meus pais viraram e falaram assim: pô, esse moleque é tão curioso, né? Por que a gente não faz o seguinte? Não uma, mas vamos dar 2 enciclopédias para ele? E meu pai, super criativo, publicitário, virou para mim, com 10 anos de idade, e falou: meu filho, aqui ó, alguém lembra da Basta da Mirador? Eu tinha as 2, uma de 16 volumes, uma de 20, pretinha e vermelha. Meu pai virou para mim e falou assim: aqui está todo o conhecimento da humanidade. Imagina você falar isso para uma criança de 10 anos, super curiosa, que bastava ela ler 36 volumes, ela ia ter todo o conhecimento da humanidade. Ponto, estava ali minha ambição. Comecei, letra A, que legal, letra B, ia descobrindo coisas e vocábulos que eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Letra C, letra D, mas aí chegou a letra E. A letra E mudou a minha vida. Na letra E, eu vi uma palavra chamada energia nuclear. Olhei para o sol, falei: é assim que você funciona? Vocês entenderam porque sou físico, né? Nasci ali o físico na letra E. Mas eu continuei a ler. E chegou um momento, eu vi uma foto. Uma foto na palavra Everest. Eu olhei para essa foto e era simplesmente a antítese da minha vida. Eu vivia numa cidade plana, nem as árvores são altas em Brasília, que nunca eu tinha ouvido falar em neve, tinha 10 anos de idade, nunca tinha viajado para fora do país. Montanha, neve, e toda criança imagina ser astronauta um dia, certo? Ela sonha em ser astronauta um dia. E isso era o mais próximo que eu imaginava, de Deus. Na época eu imaginava: caramba, eu posso chegar lá mais próximo do céu, onde está Deus, e mais ainda, mais próximo do espaço, né? Então ali nascia, sem eu perceber, o romã montanhista, sem querer, mas com uma grande lição que eu carrego até hoje, que é o começo de qualquer projeto, seja ele intraempreendedor, empreendedor, pessoal, profissional. É o sonho, mas não aquele sonho adulto, pragmático, cheio de limites, mas aquele sonho infantil, megalomaníaco e sem limites. Obviamente, eu aprendi com o pragmatismo da minha mãe que sonho sem ação é alucinação. Mais ainda, sonho sem ação pode se tornar frustração. Então ali eu comecei a minha jornada, buscando competências. Na faculdade conheci o muro, eu tinha medo de altura, descobri que tinha medo de altura quando comecei a escalar um muro da Unicamp. Do muro fomos para a pedra, da pedra para o primeiro vulcão na Guatemala, de 2.000 para 3.000, 3.000 para 4.000, vulcões de 5.000 no México. Enquanto eu trabalhava, eu aproveitava a geografia local e fui fazer meu primeiro 6.000 na Bolívia depois de um curso, sempre buscando, dentro desse pragmatismo, dentro desse sonho lúdico infantil de criança, o desenvolvimento da competência para chegar lá, fundamental. Em 2004, na verdade em 2003, um grande amigo, o ideoso da turma, toda turma tem um ideoso. O ideoso falou assim: bom, todos nós sempre sonhamos em ir dar o próximo passo, ir para o Himalaia, ir para o Everest. Por que a gente não faz o Aconcagua? O Aconcagua é a mais alta da América do Sul, na Argentina. Só que ele teve uma ideia. O ideoso tem as ideias. Ele disse: por que a gente não faz no inverno? E em vez de reagir, falar: você está louco, no inverno, a gente, por que não? Ali eu descobria uma lição importantíssima em qualquer projeto empreendedor, em qualquer projeto megalomaníaco. Coragem é contagiosa, ela realmente é contagiosa, mas mais do que isso, olhando para trás, eu diria que a estupidez também é contagiosa. Então a gente partiu para o nosso MVP de Everest. Juntamos a equipe, a nossa turma,
com as competências necessárias para esse projeto e partimos para o campo base. O campo base é uma caminhada de 12 a 15 horas. Então você leva mantimentos de 12 a 15 horas para chegar até o campo base. Levamos 4 dias. Era inverno, a gente não sabia como era. Então você imagina você estar preparado para 12 horas, um dia, e levar 4. Algo diferente de MVPs que vocês fizeram, empreendedores, do plano versus execução, principalmente no começo. Mas a história da Concagua não é sobre a caminhada. A história da Concagua, na verdade, é sobre o dia do cume. Foram 17 dias montando os acampamentos superiores. Chegamos ao campo base, montamos o campo 1, fomos para o campo 2, deixamos o campo 2 abastecidos, voltamos para o campo base, esperando uma janela de bom tempo. No meio da tempestade comemos 17 quilos de pipoca e partimos para o cume. Ali no campo 2, às 1h30 da manhã, havíamos acordado e tomávamos a decisão de ir em direção ao cume. Era inverno, dia 8 de agosto, o tempo estava fechado, com bastante tempestade, com bastante vento, uma temperatura muito fria. A gente andava com um termômetrozinho no bolso, um termômetrozinho no SUT, né? E ali marcava o fundo de escala menos 35. Mas era o fundo de escala, a gente não sabia, podia ser mais, o termômetro, o bulbo estava todo ali. 3h30 da manhã, no meio da montanha, metade da equipe parou e começou a se perguntar se era mesmo o dia da gente fazer o ataque ao cume. Falei, cara, não é o dia, vamos embora, vamos voltar. E eu virei para esse meu amigo que está aí na foto, o AC, também empreendedor, já está na sua segunda startup, e falei assim, AC, time, está menos 35, estávamos esperando menos 55, estamos 20 graus mais quente. Lembre-se, estupidez é contagiosa. O AC virou para mim e falou, não é que é verdade? O outro time olhou e falou, vocês estão loucos, os caras perderam a cabeça, hipóxia, oxigenação, os caras não estão sabendo o que estão fazendo. Mas o AC falou, vamos embora. Ele e um outro amigo argentino nosso, Horácio. E nós continuamos. O time desceu e nós continuamos. A história desse dia foi uma sucessão de desistências, de fracassos, de derrotas. A cada 30 minutos, meia hora, o AC desistia. Quando ele desistia, eu falava, vamos até ali, ó, até aquela próxima pedra, até aquela próxima curva. Depois era eu que desistia. Cara, não aguento mais. E fomos sucessivamente desistindo, em horários e horas diferentes. Até que chegou um ponto, na base da Canaleta, a 6.700, Canaleta para mim é o lugar mais desumano desse planeta. Imagina um plano inclinado em duas direções, para trás e para o lado, de cascalho, gelo e neve, e você tentando subir. Então a cada 2 passos você dá 5 para trás. Chegou na base da Canaleta, eu estava extremamente cansado, e eu havia desistido. Mas eu não havia desistido de ataque ao cume, a gente simplesmente havia desistido. Eu sentei e falei, eu quero dormir. Eu estava com 4 dedos congelados, eu estava literalmente cagado pelas barrinhas de cereal, barrinhas de gel, uma força a mais, mas naquela temperatura é só uma pedrinha de gelo a mais no bolso. E eu sentei e desisti. Falei, cara, eu quero dormir, eu preciso dormir, acabou. Meu limite físico já foi. O AC olhou para aquilo e falou, cara, é assim que se morre em montanha. O cara não tem mais força nem para subir nem para descer. Ele pegou uma bolachinha dessas recheadas, uma bolachinha desse tamanho, botou na minha boca e falou, você sabe que dia é hoje? Era 8 de dezembro de 2004, segundo domingo do mês de agosto, 8 de agosto. Que dia? Dia dos Pais. Júlia tinha nascido em fevereiro, ela tinha 6 meses. A ideia de morrer e deixar de presente eternamente para minha filha, nos dias dos pais, a orfandade, era simplesmente inadmissível. E com esta ideia de não poder morrer ali, naquele momento, eu levantei
E graças a esse meu amigo, nós fizemos. Nós fomos até o cume. Chegamos lá, obviamente tínhamos que voltar. Tudo deu certo, a gente voltou, mas eu aprendi, talvez, a maior lição de gestão da minha vida. O princípio fundamental de qualquer projeto. Primeiro, que o coletivo é mais do que o individual. Ninguém faz grandes coisas sozinho. Primeiro, não tem problema desistir. Eu aprendi que numa metáfora do alpinismo, que é a irmandade da corda, a gente faz qualquer coisa. Essa hoje é a minha lição de construção de equipes. Eu construo times baseados na irmandade da corda. Todo mundo no mesmo pace, no mesmo caminho, com o mesmo objetivo. Não tem 10 centímetros de desvio. Está todo mundo andando um atrás do outro, carregando a mochila do outro, ajudando num momento de desistência. É assim que a gente conseguiu fazer, foi assim que a gente conseguiu fazer a primeira ascensão brasileira da Aconcagua no inverno. Naquela época apenas 18 pessoas haviam feito. Bom, mais do que isso, eu aprendi ou relembrei um princípio importante. Leonardo da Vinci construiu todas as capelas baseado neste princípio. Você não precisa ter fortalezas apenas, mas 2 fraquezas formam uma fortaleza. E foi assim que eu e a C, desistindo inúmeras vezes, fizemos. E não morremos. Estou aqui de volta, os dedos congelados já estão de volta, estão todos aqui. Bom, passado esse trauma, voltei para casa 17 dias depois, 10 quilos mais magro. É um bom spa para quem quer, tá, gente? A Júlia, com poucos meses, a Dani falou, segura a onda. Né? Ela falou, bom, acho melhor você segurar a onda. Mas mais do que isso, durante a reflexão desse período, eu fui falar com a minha mãe, que é psicóloga, é a minha psicóloga, e eu fui contar para ela sobre as inúmeras desistências, inclusive da minha desistência de ter desistido de viver, naquele momento na base da canaleta. E ela me disse um negócio muito bacana. Ela falou assim, Romã, existe um termo na psicologia que se refere a um estado mental de estresse máximo e salvação máxima, foi o que te salvou, chamado sobrefôlego. E o sobrefôlego, ele não tem a ver com limite físico, que é o primeiro que vai embora. Ele não tem a ver com limite psicológico, que no meu caso, o segundo que foi embora. Mas ele tem a ver com o mais importante, mais poderoso de todos os limites, o emocional. A sua capacidade de se ligar emocionalmente ao seu propósito, e naquele dia o meu propósito era ser pai, era não morrer, ele é um combustível infinito, infinito. A psicologia define isso como sobrefôlego. Eu fui conversar com um amigo meu que é ultramaratonista, ele chama Dian Karnazes, e ele me disse o seguinte, Romã, eu perguntei para ele como é que ele corre 500 quilômetros. Ele falou 50 com a perna, 100 com a cabeça e o resto com o coração. Outra lição importante de construção de qualquer projeto: propósito e paixão. Para isso você passa a ter o sobrefôlego para qualquer problema, inclusive a falta de energia de seguir adiante. Bom, isto posto, a Dani falou, segura a onda, 3 anos, mas em 2007, eu falei, bom, está na hora de ir. Aquele meu amigo que havia dado essa ideia, infelizmente em 2006 morreu, Vitão, então a gente tirou o pé um pouquinho, morreu no Everest, Vitor Negrete. Então a gente tirou o pé um pouquinho da história do Himalaia, o trauma ainda era muito recente, mas eu queria voltar. Como a gente havia feito o Aconcagua, que é um dos 7 cumes, no inverno, surgia ali um projeto interessante, inovador, empreendedor, de fazer os 7 cumes no inverno. Óbvio, né? Lembre-se, estupidez é contagiosa. Bom, o outro 7 cumes, um dos outros 7 cumes é o Denali no Alasca. Então a gente foi para o Denali no Alasca. O Denali é uma montanha interessante.
Você levanta num avião com rodas e ele pousa num glaciar a 32 quilômetros do cume em esquis e só volta 3 semanas depois. Então nessa você precisa levar absolutamente tudo, isso é só a roupa, para sobreviver durante 3 semanas. A água está congelada, tem que se levar combustível, certo? Comida, barraca, roupa, equipamento de escalada. Então peso é uma coisa importante. Para vocês terem uma ideia, a gente carrega mais ou menos 100, 120 quilos, montanha acima, montanha abaixo. Eu peso 75. Então, mas a história do Denali é uma história de fracasso. Não é uma história de sucesso. Eu chamo a vitória da derrota. Nós subimos, montamos as barracas dos acampamentos, são 4 ou 5 acampamentos. O Denali é conhecido pelas ferozes tempestades. A gente normalmente tem que sair de lá para se desenterrar das barracas, sair de dentro das barracas para se desenterrar, ou criar semi-iglus para não voar junto durante as tormentas de vento. Mas o Denali também é sobre o dia do cume. Som? Bota aqui em cima, então a gente não está com ventos fortes, mas aqui na aresta é impossível. A gente foi praticamente 20 metros, 30 metros do cume e assim, impossível de ficar lá, muito perigoso, assim, super exposto, vento fortíssimo, com mão congelando, quase. Acho que não é dessa vez mesmo, mas se a gente fez, vai ficar para a próxima. Eu considero que a gente fez essa montanha fantástica. Tivemos um excelente desafio, todos os dias inclusive. E a câmera congelou. Bom, resumo da história do Denali: 32 quilômetros de subida, 32 quilômetros de descida, mais de 100 quilos carregando montanha acima, 64 quilômetros montanha acima, montanha abaixo, para voltar a 20 metros. 20 metros do cume, daqui até o final do palco. 64 quilômetros, 17 dias, 11 quilos perdidos, 100 quilos acima, 100 quilos abaixo, para voltar a 20 metros do cume. Bom, essa não é uma lição fácil de digerir. Vocês viram, as condições eram simplesmente de vida ou morte, a gente tinha que tomar uma decisão e a decisão era óbvia, era descer para sobreviver. Nesse dia quase morremos 3 vezes, uma no cume, duas quedas na descida. Mas o Denali me ensinou, talvez, a mais importante lição de discernimento. Qual o real objetivo de se escalar uma montanha? Fazer o cume? Eu perdi um amigo em 2006 porque queria ser o primeiro brasileiro a escalar o Everest sem oxigênio e em solo. Ele fez. Ele só esqueceu que, numa analogia maratona, essa é só a metade do caminho. Tem outra metade para descer. O meu objetivo depois dessa montanha é Rua Conde Afonso Celso, 96.402, Rio de Janeiro. Por mais paradoxalmente que pareça, eu saio de casa com um único objetivo: voltar para casa. E essa sutil diferença entre meta e objetivo, ou meta parcial, e em última instância opcional, e a opção é minha, e objetivo, nessa montanha foi a diferença entre ser vital ou fatal. E numa empresa? E num projeto?
E numa startup? Está claro o real objetivo? Summit is only halfway. Será que, numa analogia à venda, será que venda is only halfway? E a entrega? Hoje eu sou capaz de voltar e escalar outras montanhas, porque ali eu aprendi a real diferença entre uma meta e um objetivo, que em última instância você abre mão da meta em prol do objetivo. Neste caso era vital ou fatal. Bom, mais do que isso, quando eu contei para o meu pai, ele virou para mim e falou assim: Romã, a vida inteira, ele riu, né, naquela sabedoria da paternidade, ele falou assim: a vida inteira a gente tentou te ensinar umas lições que foram muito difíceis de aprender, você aprendeu. Você sempre foi o cara que tudo que quis, conseguiu. A gente falava, não vai até ali, você ia do outro lado da cidade de bicicleta. Não pode, você subir a árvore, ficava, não importa. Tudo que você se propôs a fazer, você conseguiu e fez. Mas na paternidade, eu nunca consegui te ensinar isso aí, ó. Renunciar em prol do real objetivo. Não é desistir, é olhar o big picture e renunciar aquilo que supostamente é uma meta em prol do seu objetivo. E a vida inteira você vai ter que fazer essas escolhas. Ali naquela montanha, para digerir o fracasso, por isso que eu chamo de vitória do fracasso, aprender a desistir versus renunciar, é talvez a maior habilidade de um líder no decision making, porque ali você desiste de alguma coisa ou renuncia de alguma coisa, baseado na sua meta ou no seu objetivo. Bom, sobrevivi, estou aqui para contar a história. Em 2008, a ideia era, vou para o Himalaia, está na hora. O Vitão, meu grande amigo, não é à toa que meu filho chama Vitor, tinha sonhado com essa montanha e falado, cara, vamos lá. A montanha é linda, considerada uma das montanhas mais bonitas do mundo. Uma montanha técnica, era uma habilidade que faltava na gente, muito técnica. Então vamos lá, vamos tentar fazer a primeira sessão brasileira do Ama Dablam, uma montanha no Nepal. Finalmente eu chegava perto do Everest. Os acampamentos são todos assim, são 3 acampamentos, campo 1, campo 2 meu favorito, um ninho de passarinho, eu adoro essa foto, inclusive é uma das minhas favoritas, está na minha sala, e a gente fez, primeira sessão brasileira, eu olhava o Everest, aquela montanha ali, ó, eu olhava para ela e falava, tô chegando, 2008, lembra? Eu sou de 75, então em 85 eu sonhei com ela pela primeira vez, eu falava, tô chegando. Bom, mas a história do Ama Dablam foi uma outra lição. Na descida, nós tivemos um pequeno percalço, pouco comum em expedições, pouco comum em projetos empreendedores. A gente havia pulado o campo 2, a gente tinha feito o campo 1, só cabiam 2 barracas, tinham muitas expedições, a gente foi direto para o campo 3, cume, e o plano era voltar para o campo 1. Ou seja, a gente não tinha absolutamente nada no campo 2 para a gente. Mas 14 horas depois de escalar, e já de noite, eu tinha que desescalar aquele paredão que vocês viram ali. Eu olhei para aquilo e falei, cara, a chance de dar algum problema sério, tipo morte, é muito grande. Então eu passei um rádio para o campo base e disse, gente, não vai dar, eu não vou descer, eu estou muito cansado, estou completamente exausto, eu prefiro passar uma noite, talvez, com certeza a pior noite que eu passei na minha vida, mas uma noite muito fria, mas eu não tenho condições físicas de descer. E o Base Camp Manager, que organizou a expedição, ele olhou para aquilo e falou assim, cara, tentou me persuadir, obviamente, porque eu ia passar, eu tinha grandes chances de me congelar, etc, tudo, e eu não ia descer mais, e ele falou, tá bom. Embaixo de uma pedrinha ali, tem uma barraca de bivac. Barraca de bivac, na verdade, é uma barraca de emergência para uma pessoa. Você entra dentro dela simplesmente para se proteger dos elementos, né? Graças àquela capacidade de antever uma possibilidade, eu estou aqui hoje com todos os dedos ainda.
Naquele momento eu aprendia a diferença entre aventura e expedição. Achando que tinha competências suficientes, eu ainda me aventurava em montanhas. Mas ali eu entendi que a expedição é a capacidade de você planejar o impensável, o implanejável, de antever lá atrás, aqui em condições normais de temperatura e pressão, não lá na montanha, toda e qualquer possibilidade que venha acontecer com você. Será que isso é útil num projeto empreendedor? Será que isso é útil na carreira? Será que isso é útil na educação dos filhos? Eu pergunto para vocês, vocês tratam o casamento como aventura ou como expedição? Ele começa como aventura, certo? Tem que ser, tem lugar na vida para aventura também. Mas e o resto? A educação dos seus filhos é uma aventura ou uma expedição? Essa ideia maluca que vai virar a próxima startup e substituir o Google, o Facebook, Airbnb, é uma aventura ou é uma expedição? Deveria ser uma aventura ou uma expedição? Bom, ali eu aprendi essa diferença. Legal? Em 2010, vou para o Xixapangma, meu primeiro 8.000, estava chegando, desastre total, gente. Tudo deu errado nessa expedição, tudo, absolutamente tudo. Avalanches para todo lado, linda montanha, cheio de desafios, uma avalanche caindo ali, ó. A gente saiu correndo da barraca, tá? Quando a avalanche começou a cair. Isso no campo 1. No campo 3 o avalanche levou tudo. A barraca virou pipa, ficava voando assim. Os jet streams, que são os ventos, não sobrou outra que senão voltar para casa. Mas eu voltei para casa um monstro. Eu tinha ido para um 8.000, tinha ficado quase 2 meses numa altitude, só para vocês terem uma ideia, a 5.000 metros você tem metade do oxigênio. Então quando você volta para o nível do mar, você volta com o corpo super carregado de células vermelhas, de glóbulos vermelhos, capazes de captar oxigênio. Então você volta um monstro. Então eu corria todo dia, eu corria uma maratona por semana, eu pedalava 3, 4 horas por dia. Eu falei, gente, tá na hora, puta merda, aquela criança vibrando dentro de mim, é o ano, em 2011, é o ano, eu vou, tudo certo, negociado com a família, negociado com o trabalho, dinheiro, tudo certo, pronto, hora de ir para o Everest finalmente. Aquela criança de 85 em 2011 estava, estou pronto. No dia 15 de fevereiro, uma terça-feira de 2011, há 40 dias de embarcar para o Everest, às 8 horas da manhã, eu estava voltando de um treino de bicicleta de mais de 2 horas, e havia um palho no meu caminho. Não é uma pedra, era um palho. Uma senhora de 72 anos fez uma conversão proibida à esquerda e me atropelou. Ali naquele momento, a minha viagem do Everest não era mais da minha casa. Ela partiria para uma cama de hospital. Um lugar que talvez eu nunca tivesse imaginado estar. Bom, sobrevivi, estou aqui para contar a história. Continuo com todos os ossos do corpo quebrados, mas 1,5 kg de titânio por aí. Mas foi um período onde eu passei 1 semana na UTI, 1 mês no hospital, e levei 6 meses para botar o pé no chão. Foram 6 meses pensando sobre esse assunto. Nesse período eu tive a maior revelação da minha vida. Pode parecer hilário, mas eu sou muito grato pelo que eu aprendi nesse período. Ali eu descobri meus 4 grandes propósitos de vida. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, quando eu estava na UTI, entre a vida e a morte. Eu perguntei, se eu morrer, o que eu vou deixar? Qual o meu legado? E físico tem um problema, físico analisa tudo em múltiplas dimensões, então eu me olhava como pai, como filho, como marido, como cidadão, como chefe, como empregado, como irmão, e eu tirei uma foto do Roman, em múltiplas dimensões, e era a foto da realidade. Além disso, bom, passei, não morri, na cama de hospital, eu tinha muito tempo a pensar. Eu fiz a segunda pergunta e o maior insight da minha vida. Bom, já que eu não morri, mas se eu tivesse morrido, o que eu gostaria de ter deixado? E analisei essas mesmas dimensões do Roman. E era uma foto da realidade
e uma foto do desejo de realidade. Qual seria meu legado? E eu tomei a decisão de que tudo que não era interseção dessas duas perguntas eu iria mudar. Mudei de emprego, mudei a forma com que eu educava meus filhos, mudei de alimentação, não mudei de mulher, pelo contrário, casei 3 vezes com a mesma. Mas ali eu descobri meus 4 grandes propósitos, nas minhas 4 pilares fundamentais. O primeiro propósito da minha vida, desculpa o português erudito, gente, é ser um pai do caralho. E ele tem uma métrica simples: o dia que eu morrer, as crianças, que não vão ser tão crianças mais, eu espero que elas olhem para trás e falem: esse cara foi do caralho. Isso envolve absolutamente todo e qualquer passo que eu dou no meu dia. Eu acordo pensando qual o passo que eu dou em direção a essa métrica. Na minha segunda dimensão, que é a minha dimensão da minha religião, esporte é a minha religião, eu coloquei meu projeto mais ambicioso, e não é o Everest. Ele se chama True Explorers Grand Slam. The True Explorer Grand Slam, eles são os 14 8.000, as 7 cumes, são 14 montanhas acima de 8.000, os 7 cumes e os 3 polos, Romano, norte e sul no mundo plano, mas no mundo tridimensional tem profundidade e altitude. Profundidade é o centro da Terra, não dá ainda. A interseção entre esses 3 projetos é o Everest. E ali, de novo, convergia para esse sonho de criança. Bom, passei 6 meses, botei o pé no chão, sobrevivi à cadeira de roda, andador, muleta, reaprendi a andar. Meu projeto Frankenstein, em janeiro de 2012, eu tive que fazer uma nova cirurgia para arrumar o que não tinha ficado bom. Mas dia 29 de fevereiro, um mês depois, eu descobri um câncer. Eu olhava para o céu e falava assim: dá para me contar qual é o plano? Caramba, agora que eu estou voltando a andar, um câncer. Ali, talvez, tempo esgotado, vou ter que encurtar a história. Ali, talvez, eu tenha visto as 2 maiores fortalezas da minha vida ruir. Meu pai, que tinha perdido a irmã 3 dias antes de câncer, eu teria que voltar para ele e falar: então, estou com câncer também. E obviamente a minha esposa, que tinha passado por 13 meses me ajudando a sobreviver, e tinha que voltar para ela e falar: então, Dani, tem uma novidade para você. Bom, esse período para mim foi simples, sem querer ser arrogante. Como eu não conseguia lidar emocionalmente com isso, eu reduzi isso a uma unha encravada e usei o pragmatismo robótico, que eu chamo hoje de pragmatismo robótico, de distorcer a realidade para um tamanho que ela é palatável. Eu olhei para o câncer e falei: cara, não importa se é um câncer, uma dor de cabeça, uma unha encravada, ele vai ter que ser tão pequeno quanto eu consiga lidar com ele, e eu vou ter que ser processual como um robô para lidar com o que tem que ser feito. Então tem que ir ao médico, tem que fazer cirurgia, tem que fazer os exames, não importa, eu vou passar por esse processo como um robô. Eu fiz o shutdown do romã emocional e simplesmente fui robótico para poder lidar com essa situação. Um amigo meu olhou para isso e falou: caramba, Romã, sua história é interessante, mas a maior lição de tudo que eu tiro é: gente, olha só, vai dar merda. Vai dar merda. Não importa o que aconteça no teu projeto de vida, no teu casamento, na educação, vai dar merda em algum momento, em algum lugar. Mas a natureza, ela é sábia. Ela não te dá a escolha do que acontece com você, mas ela te dá 100% da escolha de como você reage, qual a atitude que você tem em relação a isso. E eu olhei para essa situação e, brincando com a minha mãe, eu disse: mas isso é um pneu furado, está chovendo, escuro, tormenta, catei um buraco, furou o pneu, sei que eu tenho que sair e trocar, mas a viagem é longa e no final vai ser só mais um pneu furado. Essa capacidade de reduzir a realidade ou distorcer a realidade a um palatável me ajudou a sair dali. E um amigo meu virou para mim e falou: Romã, legal, vamos contar a sua história? Vamos contar a sua história numa ultramaratona. Esse meu amigo faz um programa da Globo chamado Planeta Extremo, tinha estado comigo em várias expedições,
E ainda em muletas ele sugeriu: vamos correr uma ultramaratona? Lembre-se, mais do que coragem é contagiosa, estupidez também é contagiosa. Mas eu virei para o Cleiton e falei: por que não? E em 2013, um ano depois, em fevereiro de 2013, a gente corria 104 quilômetros entre a Argentina e o Chile. O Roman é heróico? Não, é só aquela criança sonhadora que continuava sonhando em direção àquele sonho megalomaníaco, sem limite, infantil. Mas ali era uma encruzilhada: volta para o estaleiro ou estava na hora de ir. E eu falei: bom, dá para ir. Neste momento eu entendi, trazendo para o meu mundo corporativo, para o meu mundo profissional, uma inversão de valores muito importante daquele período. Não é sobre disciplina. Todo mundo fala disciplina, 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 vamos lá, faz e acontece disciplina. Reforça a disciplina de uma forma autoritária às vezes, de uma forma até militarizada. Não é sobre disciplina, gente. É sobre paixão, é sobre método. Semeiem paixão, ensinem métodos, que a disciplina virá. Nenhum atleta acorda às 4 horas da manhã porque é disciplinado. Ele acorda às 4 da manhã porque ele gosta daquilo, porque ele tem paixão, ele tem um propósito. E o treinador ensina um método: acorda às 4 da manhã, vai pedalar mesmo que seja um método. Isso é fundamental na formação do meu time. Propósito. A paixão tem a ver com propósito. Então eu contrato pessoas pela atitude, pela paixão, pelo brilho dos olhos. Eu ensino os métodos, a disciplina virá. E eu sou de venda, gente, a gente tem disciplina de vendas, também tem métodos. Fica a dica: vocês estão construindo culturas, famílias, empresas, revolucionando o que vem por aí, seja no seu microcosmo, seja no Brasil, no mundo. Semeiem paixão, ensinem métodos, que a disciplina virá. Bom, com isso posto, eu olhei para frente e falei: está na hora. Estava pronto, tinha passado tudo. Todo mundo olhava para mim e falava: pô, sério, Romano, depois de tudo você vai lá? Vou lá. E em 2014 fui ao Everest. Cheguei no campo base e falei: uau, caramba, finalmente. Som. Dá para ouvir? Alguém lembra disso? Uma avalanche caiu e matou 16, feriu 42. Resumo da história: toda a temporada foi cancelada. Uma avalanche, na verdade, deu início a um movimento social e virou um riot, virou um grande problema social, e toda a temporada foi cancelada. Todo mundo, sem exceção, olhava para mim e falava: Romano, você não entendeu? Você não entendeu? Toda vez que você quer fazer, lá atrás, você queria ir para o Everest, não tinha dinheiro, não conseguia patrocínio, um amigo morreu, mudou de emprego, toda vez, até atropelado você foi, na hora que você pisa lá, cai o mundo em cima da sua cabeça. Você não entendeu a mensagem? Aí eu virava e falava assim: será que não é o contrário? Será que o bichinho lá em cima não está dizendo: você quer mesmo ir? Eu vou ver se você quer mesmo ir, prova para mim que você quer ir. E com essa teimosia infantil, essa insubordinação pela realidade, dizer: não senhor, eu vou construir esse sonho, essa realidade, eu consegui seguir adiante. Retomei o projeto dos 7 cumes, a família traumatizada, negociar uma viagem de 2 meses para o Everest não é uma coisa fácil. Fui fazer o Kilimanjaro invernal, depois o Elbrus. Eu cheguei para o Bernardo e falei assim: Bernardo, o que você vai fazer no carnaval? O Elbrus é a montanha mais alta da Europa. Pode deixar, tira o som. Eu falei para o Bernardo: o que você vai fazer no carnaval? Ele falou: cara, vou ficar aqui no Rio e tal. Eu falei: que tal a gente ir para a Rússia, escalar a montanha mais alta do inverno? Ele falou: Romano,
Rússia, hemisfério norte, fevereiro, inverno russo, sério? Experiência mais fria da minha vida, menos 65, e a gente fez a primeira ascensão brasileira. Todo mundo falava que era impossível. O Yuri, esse que estava com a gente aí na expedição, que já tinha, naquele momento, já tinha escalado o Elbrus 256 vezes, era a primeira no inverno. E a gente foi lá e passou um carnaval super agradável com ele, um pouquinho frio, bem frio, e a câmera congelou também. 18 horas de ataque ao cume, nós ficamos 1 minuto e meio, menos 65 com vento, é realmente muito frio. Mas tudo bem, aí no ano seguinte a gente resolveu descongelar na Indonésia, foi fazer a mais alta da Oceania, escalada, fã, apesar de ser muito alta, pirâmide de Cartens, em 2017. Estávamos preparados de novo. Aquele moleque teimoso olhou e falou, mais uma vez, é hora de ir. Então em 2018, de volta para o Everest, ô moleque teimoso. Essa expedição deu tudo certo, gente. Tudo certo. Montamos o acampamento, famosa cascata de Khumbu, tinha que atravessar, campo 1, campo 2, não levava apenas as minhas bandeiras mais, campo 3 a 7.200, mais alto que eu tinha chegado na minha vida, volta para o campo base, espera a janela de bom tempo e sobe. O ataque ao cume do Everest começa no campo 3 a 7.200 com 1/3 do oxigênio a nível do mar, 1/3. Você acorda às 5 da manhã, começa a escalar às 6, escala até o campo 4, atravessando a parede do Lhotse, e chega no campo 4 a 8.000, já dentro da zona da morte, às 6, 7 da noite, 12, 13 horas depois, come, bebe o máximo que dá, com enjoo daquela altitude que dá, e às 9 da noite, ou seja, 2, 3 horas depois que você chegou lá, depois de 13 horas de escalada, você sai para o cume. Você sai para o cume, escala a noite inteira, vê o melhor e mais bonito nascer do sol na minha vida, e provo para os terraplanistas que o mundo é redondo, eu vi, ó. Atravessa todos os problemas e os congestionamentos tão frequentes na mídia, nas montanhas, e finalmente, aquela criança, 33 anos depois, estava lá, naquela foto. 33 anos eu levei para fazer metade do caminho. E era nisso que eu pensava. Eu havia acordado às 5 da manhã do dia anterior. Eram 11 da manhã, eu curti o mundo lá de cima por meia hora. E sabe qual a coisa que eu mais pensava na vida, naquele momento? Summit is only halfway. Ali eu não podia perder a noção do meu real objetivo. 75% dos acidentes acontecem na descida. E eu ainda tinha um caminho inteiro, levei 33 anos para chegar ali, mas eu tinha que chegar do outro lado. Porque ali era só metade do meu caminho, do meu propósito. Bom, desci, essa foto foi tirada momentos antes de eu partir para o ataque ao cume. 8 dias depois, quando eu voltei para o ataque ao cume, esse era o Romain. Eu costumo brincar que o Everest tem o lado norte e o lado sul, Nepal e Tibete, e eu ganhei um beijinho de cada lado, congelamento, eu chamo de Summit Kiss, congelamento em cada face. E por que tudo isso, gente? Por quê? Por que todo esse sofrimento, apesar de provar que os terraplanistas estão errados, por que tudo isso? Para mim, escalar montanhas não é um exercício físico apenas, é muito mais do que isso. É onde eu consigo me trazer para o nível mais fundamental das necessidades humanas.
Mesmo Maslow, da famosa pirâmide de Maslow, esqueceu da maior necessidade humana, que é ar. Ar. No Everest tem menos de um terço, tem 15% do ar no cume do Everest. Água está congelada. Comida você tem que carregar. Shelter, abrigo, é uma barraca que um vento leva. E obviamente a quinta, sexo, reprodução, não precisa nem dizer, né, gente? Ali é onde eu reseto o Romã. É onde eu descubro quais são as prioridades do Romã de novo e redescubro uma vez e outra. Mas isso tem a ver com eu, com conjugar eu, primeira pessoa do singular. Escalar para mim tem outro propósito. Expedições para mim tem um propósito de primeira pessoa do plural, nós. Ensinar meus filhos, meus amigos, todos vocês, se possível, dividir um pouquinho dessa experiência, que a vida não é ou, ela é e. A gente se impõe muitas escolhas, não precisa fazer decisões. Sim, você pode ser vice-presidente de vendas de uma empresa multinacional e um bom pai, e um alpinista, e um bom marido, e um bom cidadão. Instituto Êxito, obrigado, ajudando aí na minha bandeira altruísta, que é meu quarto objetivo de vida, né? Falei de 2, o terceiro é minha visão profissional. O meu Everest profissional é ser board member de empresas como a Salesforce, e a métrica é simples, um dia antes de eu me aposentar, eu quero estar nessa posição. E meu quarto, talvez mais importante, fundamental propósito de vida, é conjugar a terceira pessoa do plural. Não é mais sobre nós, eu, não é mais sobre nós, também é sobre eles, sobre o impacto que a gente pode trazer nos outros, que para mim é o maior propósito de palestras como essa. Se eu puder dividir o que eu passei e dar um centavinho na vida de vocês e ajudá-los, e outros, carregando outras bandeiras que não só a minha ou a nossa, mas bandeiras deles, como o Instituto Semear, por exemplo, ou o Instituto Êxito, estes são meus propósitos de fazer tudo isso. Quais são os seus? Vocês sabem? Aqueles propósitos pelos quais vocês acordam todos os dias? Bom, gente, se nada mais tenho a dizer, que vivam a vida que vocês amem, que amem a vida que vocês vivam. Obrigado.